Então, nós vamos falar o seguinte: a doutrina dos espíritos, ela é ainda muito pouca divulgada nas suas bases. A doutrina divulgou muito o evangelho segundo o espiritismo. Essa sim foi divulgada, porque o evangelho é um processo comum. Todas as religiões divulgam o evangelho do Cristo, umas no Velho Testamento, outra no Novo Testamento, que é o ensino do cristianismo. Mas o objetivo maior da doutrina dos espíritos era nos mostrar a ciência espírita. A ciência espírita, ela nos comprova a vida após a morte. Esse é o grande objetivo do espiritismo. Dizer para as pessoas que a vida continua após a morte e que não existe nem esse céu e nem esse inferno, mas que nós temos a vida após a morte. E essa comprovação da vida após a morte é através das manifestações dos espíritos. Então, a manifestação dos espíritos, qualquer que ela seja, seja uma manifestação grosseira, seja uma manifestação inteligente, espontânea, é uma informação a respeito da vida após a morte. Então, o objetivo do Espiritismo é esse projeto de educação, de educar as criaturas para que elas sejam informadas da realidade após a morte. Então, isso é muito importante, porque as pessoas acreditam que a pessoa morre e aí ela some, ela desaparece, ou ela vai para o céu, ela vai para o inferno, e de qualquer forma ela desaparece. Aí as pessoas choram e lamentam, choros e vai por longo tempo, acreditando que aquele ser que desencarnou nunca mais poderá ser visto. Nunca mais poderemos conversar com ele ou receber ajuda ou qualquer informação. O espiritismo, ele vem falar justamente o contrário, que as almas da nossa família que desencarnaram, elas podem se comunicar conosco, falar como que elas estão, se elas estão bem, se elas estão mal, trazer notícias do mundo espiritual, nos orientar quanto à vida após a morte. Então, nós encontramos hoje as pessoas com muito medo da morte, mas muito mesmo. Nós temos uma população muito grande que teme a morte. Só que esse morrer e nascer é o mesmo processo. Quando nós reencarnamos, que nós acordamos para a vida, nós não sentimos esse último momento, a hora do nosso retornar aqui para a Terra. E da mesma forma fica o voltar. É uma espécie de sono, é aquele sono da morte, né? Que nós às vezes ficamos em algum lugar, ou estamos dirigindo, ou estamos em algum espaço, que precisamos ficar acordada e o sono chega aquele sono e nós temos que parar, porque o sono é muito forte e a gente dorme. Essa é a sensação da morte. Então, no momento da morte, nós vamos ter esse sono profundo. E quando acordar, nós já estaremos do lado de lá, como o acordar no processo reencarnatório. Quando acorda, nós já estamos num corpo de criança. Então, esse processo no momento exato, nós não podemos ainda perceber. Nós não conseguimos ainda perceber esse momento exato. Sabemos que vamos nascer e sabemos que vamos morrer. Mas a pessoa pode sentir ou prever que ela vai morrer. Como também nós somos avisados que nós vamos para um processo reencarnatório.
Então, mas nesses últimos instantes entre a vida e a morte, é um estado de perturbação. E essa perturbação nada mais é do que um sono profundo. O Espiritismo vem explicar sobre os fluidos. A nossa mente, aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, ela forma raios, ondas. O ódio, a raiva ou a vingança, nossa mente libera uma energia do ódio. E essa energia do ódio, ela vai e ela contamina a casa, contamina a roupa. Uma pessoa que ela tem ódio dentro dela, ela contamina toda a sua casa. Porque se ela não parar de pensar no seu ódio, na sua raiva, na sua vingança, na sua insegurança, ela contamina a casa. E é isso que chama uma contaminação ambiental. A nossa casa, ela fica contaminada. A nossa casa perde a paz, perde a harmonia, perde a alegria, perde a felicidade. Quando nós vibramos paz, nós enviamos partículas de calma para toda a nossa casa. Quando nós vibramos a prosperidade, a nossa casa toda é imantada pelas partículas de prosperidade, de trabalho, de crescimento. Então, aquilo que a alma deseja, ela cria ao seu redor. Nós criamos ao nosso redor a paz, a alegria e a felicidade. E também criamos a desordem, o desequilíbrio, o nervoso, o conflito, a discórdia, tudo ocasionada pela mente. É a mente nossa ou a mente de outros espíritos, vivos ou mortos, que enviam essas ondas como rajadas de pensamento que adentram a nossa casa, adentram a nossa família, adentram aos filhos, netos e bisnetos, adentram aos nossos negócios. As maldições é uma forma de pensamento. Quando uma pessoa maldiz, ou ela julga, ou ela insere esse tipo de energia dentro de nós, ela envia essa energia. E essa energia do pensamento mal, ele chega e toca a nossa cara, toca a nossa alma, toca o corpo físico, toca o perispírito. Vai tocar as paredes, vai tocar o sofá, vai tocar tudo, vai tocar a nossa comida, a água. Tudo é contaminado pelo pensamento. Essa é a ciência espírita. Então, quando nós estamos em algum lugar, que as pessoas não são amigas e gostam de nós nos sentimos bem. Nós temos um bem-estar, nós ficamos felizes, não temos dores, não temos ansiedade, não temos perturbação. Mas quando nós recebemos uma irradiação de alguém que não gosta de nós, que não nos ama, que agem pelas nossas costas, aparentemente sorriem, mas vibram ao contrário, nós registramos esse mal-estar oriundo do pensamento das criaturas. Então, nós sentimos dores, nós sentimos mal-estar, nosso organismo se desequilibra quando essas irradiações vêm até nós. Então, quando alguém vibra, quando nós temos uma vibração constante de desalinho,
que essa pessoa não esquece, ela está constantemente vibrando, brava, revoltada, preguiçosa. Ou essa vibração, ela nos enxerta, ela penetra dentro do nosso corpo, ela penetra dentro da nossa alma. A vibração penetra no nosso corpo. Então, toda a nossa alma ressente essa energia e ela, de alguma forma, transfere ao perispírito. Então, o perispírito absorve essas energias. Quando o perispírito também não aguenta mais, ele lança para o corpo físico. Mas nós temos uma proteção que chama-se o duplo etérico, que é espécie de uma tela protetora. Aí ele tenta segurar esse fluido ruim, de inveja, de ciúme, de maldade, de dor, de sofrimento. Mas quando ele não consegue, ele emite para o corpo. E aí o nosso corpo vai ressentir as emanações das formas pensamento. Se nós temos toda essa sensibilidade, nós somos capazes de registrar. Se Deus, na sua infinita misericórdia, deu às suas criaturas o desenvolvimento da percepção, de registrar, de analisar, de sentir, porque sabia que isso era importante. Alguns animais têm uma determinada sensibilidade a respeito do fluido, bom ou mal. Nós, humanos, também recebemos essas ondas vibratórias que podemos registrar. Mas o que Deus nos deu de melhor de tudo isso, Ele nos deu um anjo guardião, uma equipe de trabalho que nós conquistamos. E é através disso que nós chamamos mediunidade, como espíritas, outras religiões chamam por canalização, chamam. Existem inúmeros nomes. Não importa o nome que é dado, o que importa é a compreensão que nos temos, compreender a situação. Seja uma canalização de fluidos negativos, quer uma canalização de fluidos positivos, quer uma percepção de sensibilidade do fluido ruim ou do fluido bom, como nós chamamos de mediunidade, esse intermediário entre a vida e os mortos. Essa nossa percepção do mundo invisível. A mediunidade nos dá acesso de percepção no mundo invisível. O fluido é invisível. O fluido mental é invisível. E como é que as pessoas pensam e geram o ódio? Um fluido. Todo esse fluido que Deus criou, o grande fluido cósmico universal, ele é inerte. Eles recebem essas energias dos espíritos superiores e transmitem. Quando chega até nós, humanos, aqui na Terra, no planeta Terra, nós pegamos esse fluido cósmico, essa energia cósmica, que nós chamamos de energia de forças, e contaminamos ela com o ódio, com a raiva, com a preguiça,
com a ociosidade. Então, esses nossos pensamentos vão deixar esse fluido escuro, marrom, preto, azul marinho, verde escuro, e assim por diante. Quando esse fluido é impregnado de energias negativas, ele é escuro. Quando o fluido cósmico universal ele é enxertado com os fluidos bons, ele é sutil, leve, e as suas cores são leves, translúcidas e transparentes, porque elas chegam perto de um fluido mais rarefeito, mais luminoso. E tudo isso é pensamento. Aí, quando se fala das regiões umbralinas, todo mundo teme. Parece que Deus que colocou as almas dentro das regiões umbralinas. Não. Quem criou as regiões umbralinas foram os humanos. É o nosso pensamento que cria a negritude, que cria a maldade, que cria o erro, as corrupções, as vinganças, o egoísmo. E as imperfeições nossas, elas acabam contaminando esse fluido cósmico, que aí nós chamamos de fluido ambiental, de fluido das regiões umbralinas, que são escuras, intoxicantes. Por que que são intoxicantes? Por causa da mente dos espíritos que ali estão. É a mente deles, é o desejo, é a maldade, é o ódio, que faz com que aquele fluido se torne escuro, escuro. E a doutrina dos espíritos, então, ela vem com o seu conhecimento a nos ensinar que da mesma forma que o homem cria o fluido escuro com o seu pensamento de ódio, ele mesmo pode solver o fluido escuro, pode desmanchar, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela está fazendo mal, mas ela projeta aquela energia negativa escura. E quando nós registramos essa energia intoxicante, nós sabemos que vamos solvê-la pela prece. E no momento em que nós oramos, que nós buscamos energias e pedimos para solver a energia maléfica, maldosa, perturbadora, doente, enferma, cancerosa, leprosa, ardética, que for, a nossa mente, ela é capaz de retirar todo e qualquer fluido ruim. É isso que é a doutrina dos espíritos, a ciência espírita. E falta para nós, espírita, é maior estudo, maior entendimento desse fluido. Se você vai numa benzedeira, aí ela benze a criança sara, vai dormir, vai ficar boa, vai ficar calma. E quem é a benzedeira? A benzedeira vai tirar aquele fluido ruim, negativo, às vezes da própria casa, ambiental, ou da família, ou fluido de inveja, ou fluido de ciúme ou de maldade, que vai impregnar naquela criança
E como é muito tenro ainda, seu perispírito ali, ainda está em fome, machuca muito mais. Nós, quando vamos ficando velhos, nós ficamos mais grosseiros. Nós temos mais grosseria dentro de nós. Então, nós somos capazes ainda de suportar maior baque. Mas as crianças, elas sentem muito mais o ambiente. Aí ela chora, ela fica irritada, ela fica doente, ela fica brava, ela fica cheia de doença, de peste, de tudo que é coisa, de vírus, de virose, porque o fluido ambiental é denso. Então, à medida em que as pessoas vão estudando o espiritismo, compreendendo o espiritismo, e que ele é importante, porque nós não podemos ser aquela pessoa mística e aprender por osmose, porque vê o outro fazer, sem entender. Porque espiritismo é isso, é educação mental. Espiritismo é educação mental. Então, se eu sei que aquele fluido ruim está ali dentro da minha casa, eu sei que eu só posso tirar ele através da prece. Jogar uma energia desintegradora para limpar, organizar, higienizar, restaurar, refazer, tirar todo aquele fluido ruim. É a mesma coisa quando eu chego na minha casa está suja, a cozinha está suja, o chão, as roupas. Qual é a minha atitude? Eu vou lavar, eu vou limpar, eu vou desinfetar, eu vou tirar os vírus, as bactérias, todas impregnadas naquela roupa suja, na louça, no chão. Então, eu vou fazer uma limpeza para que a minha casa física não me contamine. E o processo espiritual é idêntico, idêntico. Por isso que nós, espíritas, temos que compreender a doutrina dos espíritos. Ela tem que ser simples, ela tem que ser racional. Então, quando as pessoas, nós vamos em algum lugar, você pode observar que às vezes você volta extremamente cansada para casa. Em algumas reuniões que você sai, você volta extremamente dolorida. Chega a sentir até dor de cabeça, dor no estômago. Por quê? O fluido ambiental daquela reunião era ruim. E tem locais que nós vamos e nós voltamos melhores. Voltamos mais saudáveis, voltamos mais felizes, voltamos mais contentes, porque o fluido daquele ambiente, da forma pensamento das pessoas, era luminoso, era doce, era calmo, era tranquilo, era sereno. Todas as doenças, todas, são oriundas de fluidos. Então, quando nós oramos, nós podemos curar. Porque os fluidos densos, pesados, quer do perispírito, quer da nossa alma, será que eu preciso orar pela minha alma? Lógico que eu preciso. A minha alma é a fonte da minha inteligência. A minha alma, ela pensa, ela é inteligência. Então, quando eu não oro pela minha alma, eu posso até bloquear a minha alma. Essa minha fonte de inteligência, ela pode ficar bloqueada, machucada, agredida pelos fluidos malsãos. Como vai ficar o meu perispírito? Então, essa é a doutrina. Ela não é só o evangelho. O evangelho é para nos mostrar
a moral, a caridade, a benevolência, a doçura, compreender, amar seus inimigos, amar os seus adversários, contrários. Então, a doutrina, ela vem nos ensinar que essa libertação dos nossos adversários, porque é um fluido. E o fluido das almas que não gostam de nós, elas irradiam. E quando chega até nós, e se nós não tirarmos, nós ficaremos obsediados. É isso que se chama obsessão. A obsessão é um fluido mental. O obsessor, quer familiar, amigo, o obsessor pode ser vivo também. Desde o momento em que ele não me esquece, ele envia essas ondas para mim, constante. Vai bloquear a minha epífise, vai bloquear a minha mente, vai bloquear os meus chakras. Nós temos imensos quantidade de chakras no nosso corpo. Nós falamos dos 7, porque são os maiores, os mais importantes, mas são inúmeros que trabalham constantemente nessa autolimpeza do nosso corpo. São como os nossos poros, retiram para fora aquilo que não precisa, como também podem levar para dentro aquilo que vem até eles. Então, nosso corpo inteirinho trabalha, nosso perispírito trabalha. Então, o que é o entendimento da doutrina dos espíritos? É essa parte científica, é a mediunidade, pode dar o nome que quiser, mas essa é a parte mais importante, porque através da mediunidade nós podemos orar e entrar numa dimensão da invisibilidade, num mundo extrafísico. E é isso que é importante quando nós temos este conhecimento. Então vamos nós? Vamos nos colocar para orarmos. Elevemos o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia. Permita nesse momento, Senhor, absorvermos as energias cósmicas, todo esse fluido, Senhor, que possa cair sobre cada um de nós, sobre todo o nosso lar, Senhor, sobre toda a nossa família. Rogamos, Senhor, que as energias solares, os raios solares, Senhor, venham nos auxiliar, venham nos fortalecer, venham transmutar todas as energias, Senhor, todos os miasmas, todas as formas deletéricas. Rogo-te, Pai misericordioso, todas as energias lunares que possam, neste momento, nos envolver para restabelecer o equilíbrio, a harmonia, Senhor, a paz, estabelecer, Senhor, todo o amor dentro de nós. Dá-nos, Senhor, a luz do entendimento. Permita neste momento que esse portal de amor se abra e possamos todos nós, Senhor, através do grande Mestre Jesus, nos envolvermos nessa energia, nos envolvermos nas energias crísticas, nos envolvermos nas energias consoladoras. E assim, Pai, nós pedimos ao Espírito de verdade, aos Espíritos consoladores, aos anjos, aos arcanjos, que venham nos auxiliar, que venham nos libertar do nosso passado,
que venham nos auxiliar a enxergar o nosso passado e trabalhar nele para tirarmos todos os obstáculos, tudo aquilo que nós plantamos, Senhor, tudo aquilo que hoje nós estamos colhendo. Misericórdia neste momento, nós aqui estamos a vos pedir, rogando a Maria Santíssima, rogando a todos os anjos, aos arcanjos, como rogamos a todos os nossos ancestrais, todos os espíritos trabalhadores dessa grande seara, a seara do Cristo, a seara, Senhor, da libertação, a seara, Senhor, do amor. Pedimos neste momento as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, de Paulo de Tarso, de Joana d'Arc, como rogamos nesse momento ao nosso anjo guardião, aos espíritos protetores, a toda a nossa equipe de trabalho neste momento, que venham estar conosco. Nós estamos chamando, evocando todos esses trabalhadores, para que neste momento nos auxiliem na nossa libertação. E pedimos permissão para abrirmos, Senhor, esse grande laboratório de socorro, a bacia da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral. E neste momento, Pai misericordioso, rogando a todas as colônias que se preparem para o auxílio, para o socorro, para o recebimento dessas entidades. E assim, neste momento, eu peço permissão neste momento, e toda a minha equipe de trabalho, eu peço que puxe todos esses espíritos, todas essas falanges desses espíritos, com essas obsessões complexas, com essas magias, feitiçarias, com todos esses espíritos que bloqueiam os nossos trabalhos, que bloqueiam o nosso estudo, pesquisa e educação da mediunidade, que bloqueiam as nossas atividades espirituais, profissionais, financeiras. Rogo neste momento, Senhor, essa equipe venha nesse momento e puxe todos esses espíritos, todas essas falanges, desvinculando de nós todos esses irmãos, todos esses que nos cobram um passado, Senhor, tenebroso, que vem neste momento nos prejudicar. Nós aqui estamos a vos pedir libertação para todos esses espíritos, e que venha o fogo etéreo, dessa lama incandescente, Senhor, dessa água, Senhor, que venha queimando, desmaterializando toda essa vibração, todo esse fluido, toda essa maldade, Senhor, todas as calúnias, difamações, todos os erros, todas as perseguições, que neste momento, Senhor, sejamos libertos de todo esse fluido denso, de toda essa maldade, de todos esses erros. Pedimos nesse momento, Pai misericordioso, que esse fogo a 100 mil graus Celsius vai queimando, desmagnetizando, dissolvendo, vai dissolvendo todas as formas, todos os pedidos, todas as ações, todas as materializações, tudo aquilo, Senhor, que venha nos prejudicar, material, fisicamente, Senhor, profissional, espiritual, familiar, Senhor. Venha nos prejudicar financeiramente dentro das nossas atividades. Pedimos neste momento, Senhor, que esse fogo vai transmutando, vai limpando todas essas maldades. E peço que esse fogo continue queimando todas essas irradiações, todos esses fluidos densos, toda a inveja, toda a calúnia, toda a difamação, todos os erros, todas as imposturas. E neste momento eu rogo a toda a minha equipe que puxe todos os meus obsessores para dentro da redenção, para que esses espíritos possam ser auxiliados,
todos os subjugadores, todos os fascinadores, todos esses espíritos perseguidores, Senhor, de vidas passadas ou dessa vida presente, encarnados e desencarnados, que sejam trazidos a esse grande laboratório da redenção, desintegrando, Senhor, todos os seus olhos, todos os erros, desvinculando, Senhor, de nós e nós deles, Senhor, todos os trabalhos, todas as irradiações, todos esses fluidos, Senhor, pegajosos, esses fluidos anestesiantes, hipnóticos, Senhor, todos esses espíritos que trazem a irritabilidade, que trazem a maldade, que trazem o ódio, que trazem o cansaço, que trazem a preguiça, a ociosidade. Peço neste momento que essas energias vão desmaterializadas, Senhor, vão sendo dissolvidas, desconsagradas, em nome de Deus. Eu rogo nesse momento, eu rogo que esse fogo vai queimando, vai passando por todos nós encarnados e desencarnados. Se trazemos ainda, Senhor, a preguiça, a ociosidade, Senhor, se trazemos os maus pensamentos, se trazemos ainda, Senhor, todas as maldades dentro de nós, que esse fogo vai queimando, vai desmaterializando, que essas energias doentias, que esses miasmas, que essas formas deletéricas produzidas pelo nosso próprio pensamento, vão sendo, Senhor, dissolvidas, desmaterializadas, e que essas energias, Senhor, vão sendo desconsagradas, Senhor, desconsagrada. Eu rogo neste momento, e que esse fogo vai queimando, vai desmaterializando, e rogo neste momento a equipe que vai puxando todos esses espíritos doentes, todos os recém-desencarnados para dentro da regeneração, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que sofreram nas dores físicas e que hoje retornam à espiritualidade, Senhor, com o câncer, com o infarto, com o AVC, com os acidentes, Senhor, com o suicídio, com os abortos. Peço neste momento que todas essas entidades, que todos esses nossos irmãos passem por essa terapia, Senhor, de transmutação, por essa energia desse fogo etéreo, limpando, higienizando, Senhor, tirando todos os miasmas, todas as formas deletéricas. E rogo, Senhor, neste momento, por cada um de nós, que traz a doença física, que traz a dor, Senhor, que traz esses miasmas que estão agora sendo expurgados, Senhor, no nosso corpo físico, que está sendo contaminado. Peço neste momento que essa energia do fogo vai limpando, vai higienizando, vai desmaterializando todas essas formas, tirando todos os vírus, todas as bactérias, todas essas irradiações, todas as contaminações, todos os males, todas as dores, todas as infecções, Senhor. Peço neste momento que esse fogo vai queimando desde a lama astral, Senhor, da redenção, da regeneração, e nesse momento que esse fogo da consolação retire todos esses espíritos tristes, cansados, oprimidos, revoltados, traumatizados, todos esses espíritos falidos, todos esses espíritos cansados, perdidos, Senhor, e nesse momento possam serem trazidos para a consolação, Senhor, e que esse fogo vai limpando, vai queimando, vai desmaterializando, desmagnetizando, dissolvendo, libertando das tristezas, das angústias, das depressões, vai retirando de todos esses espíritos desencarnados, e que retire de cada um de nós também nesse fogo, Senhor. Vai tirando todos os traumas, todas as preguiças, todas as ociosidades, vai tirando
todos os erros, todas as imposturas. Vai tirando todos esses traumas, Senhor, que nos impede o crescimento, a evolução, a tristeza, a depressão, os medos, Senhor, o medo da vida, o medo da morte, o medo dos espíritos, o medo do trabalho, o medo do estudo, o medo de realizar, de crescer, Senhor. Peço neste momento que esse fogo etéreo da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, vai limpando todos nós, encarnados e desencarnados, vai limpando, desvinculando todos os nós, todas as amarras, todos os fluidos criados pela nossa própria mente, pela nossa própria maldade, pela nossa hipocrisia, pela nossa falsidade, pelos nossos erros desta vida, Senhor, e de vida passadas. Rogo neste momento, Senhor, sabemos que a colheita é obrigatória, mas aqui estamos conscientes das nossas responsabilidades. Permita neste momento, Senhor, desmaterializar, desintegrar, dissolver do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual e do pletério, Senhor, libertando a nossa alma, Senhor, para que ela possa, Senhor, cumprir o projeto reencarnatório, que aqui ela veio, Senhor. Permita, Pai misericordioso, rogo nesse momento que esse fogo vai desmaterializando tudo isso. E peço nesse momento a força dos espíritos trabalhadores das águas, dos mares, que venha, que traga a água dos mares, que traga a força do sal, Senhor dos mares, e que possa passar por todas essas bacias, lavando, higienizando, fazendo toda a transmutação fluídica, retirando todos esses males, todos os erros, todas as imposturas, toda a sujeira, Senhor, todos esses males que prejudicam a alma, Senhor, em crescimento, o espírito em crescimento. Misericórdia, Senhor, que essa água vai lavando, vai limpando, vai higienizando, vai transmutando todos os corpos perispirituais, todos os espíritos, Senhor. Vai transmutando os nossos corpos físicos, o nosso duplo etéreo, o nosso corpo perispiritual, vai transmutando a nossa alma, Senhor. Pedimos nesse momento que venham as águas medicinais, as águas curativas, com toda a energia para refazer, para reconstituir todas as células perispirituais, todos os células do nosso corpo físico, todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que essa energia, que esse fluido de amor de Deus, do grande mestre de Maria Santíssima, nesse momento possa envolver todo esse grande laboratório, possa envolver a cada um de nós, possa envolver o nosso lar nessa energia de luz, de paz, de amor, de tranquilidade, de prosperidade, de fartura, de bem-aventurança. Senhor, pedimos nesse momento a força desses espíritos trabalhadores, com essas energias curadoras, das águas, dos rios, das cachoeiras, que vão lavando, que vão higienizando todos os nossos irmãos, que vão limpando todas as bacias, que vão trazendo a luz, a partícula de amor de Deus, envolvendo todos esses espíritos, trazendo os 10 mandamentos, trazendo a esperança, trazendo a fé, a caridade, a prosperidade. Peço, Senhor, neste momento, a todas as falanges amigas e benfeitoras, a todas as nossas colônias espirituais, para o socorro de todos esses espíritos, que venham todos os socorristas, que venham as falanges guardiãs, que venham as falanges de Maria, que venham as falanges de Francisco de Assis, toda a equipe médica e socorrista,
que possam recolher todas as crianças, todos os jovens, adolescentes, todos os homens, mulheres, Senhor, todos os nossos familiares, todos os velhos, as velhas, todos nós, Senhor, todas as nossa família, Senhor, possa neste momento ser auxiliada, amparada, levada às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, às câmaras de regeneração, de retificação, às câmaras de estudo, às câmaras, Senhor, de tratamento psiquiátrico, às câmaras de psicólogos, Senhor, que possam orientar e instruir, aos presídios educativos, se assim precisarem, Senhor, que eles estudem, que eles trabalhem, que eles edifiquem, Senhor, para transformar esse mundo num mundo melhor. Pedimos permissão para fecharmos, Senhor, todo esse grande laboratório de socorro, as nossas bacias, Senhor, e pedimos permissão para voltarmos adentro do nosso lar, Senhor, que possamos, neste momento, toda a nossa equipe, adentrar o nosso lar, trazendo toda a força eletromagnética, Senhor, trazendo toda essa energia de luz, essa energia, essa barreira fluídica, Senhor, trazendo a paz, trazendo a cura, Senhor, trazendo os fluidos curadores, trazendo o estudo, o aprimoramento moral e espiritual, Senhor. Rogo neste momento a todas as falanges, que levantem todas as barreiras e que traga, Senhor, traga neste momento os 10 mandamentos, traga a partícula de amor de Deus, traga os espíritos estudiosos, os espíritos amigos, as falanges benfeitoras, para nos instruir, para nos amparar, para nos fortalecer, para amparar os nossos filhos, netos, para amparar a nossa família. Que a luz do seu amor, Senhor, possa estar presente dentro do nosso lar, nos envolvendo, nos amparando. Que os nossos anjos guardiões, que os nossos espíritos protetores estejam conosco, nos orientando, nos instruindo, nos amparando, nos fortalecendo. Abençoa-nos, Senhor. Abençoe esses trabalhadores desencarnados que nós amamos tanto, Senhor. Derrama sobre eles a luz do seu amor. Obrigado a todos que nos auxiliaram, que nos ampararam, que trouxeram toda essa energia de luz, de paz e de amor. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado ao grande Mestre Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade da vida, de aqui estarmos, Senhor, nesta oportunidade, neste corpo de carne. Obrigado. Muito obrigado por este aprendizado, por aqui estarmos, vivenciando com amor, Senhor, os seus ensinamentos. Que a sua paz, que o seu imenso amor, Senhor, seja derramado sobre todos os lares, sobre todos os nossos irmãos e irmãs, Senhor. E que o seu amor se faça presente sempre, Senhor, agora e para tudo e tudo sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja.